Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 6 e 7. Você mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Juízes, porque hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a história de Gideão. Então, no livro de Juízes, capítulo 6 especialmente, texto que vamos compartilhar nesta noite, na expectativa de que esse seja um momento muito abençoador na sua vida, na vida da sua família. E o tema da mensagem desta noite é ouse acreditar. Estamos vivendo num tempo que nós precisamos renovar a nossa fé. Ouse acreditar. Existem alguns aparelhos de medição que são muito úteis no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todos nós temos, vez por outra, usado alguns desses aparelhos de medição para algumas situações específicas. Por exemplo, um aparelho de medição que está muito na moda hoje é o termômetro, né? Se você foi no centro da cidade nesses dias, né? E se você precisou ir em várias lojas, você teve a sua temperatura medida várias vezes, né? Sempre que a gente chega numa loja de departamento, sempre que a gente chega em algum ambiente responsável com a nossa saúde, né? A gente tem vivido a experiência das pessoas, né, já apontarem aquela arma para a nossa cabeça assim, ó, né? E aí a gente fica esperando o tiro, né? Pode entrar, o senhor está abaixo de 37,7, ok, sua temperatura está ok, né? A gente vive experiências com aparelhos de medição. Então o termômetro está muito em moda. Tem um outro aparelho de medição que às vezes a gente usa, às vezes a gente foge dele, não é? As mulheres sabem disso. Balança. Balança é um aparelho de medição que às vezes causa alguns constrangimentos, não é? A gente se aproxima dela cheio de expectativa e às vezes a balança nos causa alguns constrangimentos. Mas temos outros aparelhos de medição, fita métrica, trena, enfim. Esses aparelhos de medição, eles são criados para nos direcionar para a tomada de decisões, auxiliando-nos a tomar decisões a respeito de fatos importantes da nossa vida. Mas existem algumas coisas que são muito difíceis de serem medidas. São complexas demais, abstratas demais, para que a gente consiga quantificar. Quando o assunto é relacionado ao ser humano, existem coisas que é muito difícil de mensurar. Por exemplo, quanto você ama alguém? É difícil de mensurar o amor. A gente diz que o amor é grande, ou ama muito. Os casais, quando estão no período de namoro, eles falam muito do tamanho do amor, da extensão do amor. E alguns dizem assim, olha, eu te amo tanto que, prestado ao seu lado, eu moro até embaixo da ponte, mas é até depois de casar. Depois de casar, e começa a fazer um monte de exigência, porque esse negócio de morar embaixo da ponte é só promessa de namoro, né? Depois de casado, aí o amor passa por outras medidas, aí é a medida do quarto, da sala, porque aí tem outras medidas importantes para quantificar o amor nesse novo momento. Mas quanto alguém ama? Qual é o tamanho, qual é a extensão do amor? Outra coisa muito difícil da gente medir é qual é o valor do outro na nossa vida.
Qual é o valor que a gente dá ao outro? Não apenas no dia que a gente perde, não apenas no dia em que a gente o vê partindo, mas no dia a dia, no desenvolvimento da vida. Qual é o tamanho do valor que a gente dá uns aos outros? Agora, se nas relações humanas é difícil mensurar estas coisas, imagina se fosse possível a gente medir o nível de nossa espiritualidade, de nosso relacionamento com Deus. Se fosse possível medir a intensidade da sua sede espiritual, da sua fome pelas coisas de Deus, dos seus compromissos com o Senhor. Imagine se nós fôssemos capazes, se tivéssemos um aparelho para poder medir a espiritualidade. Certamente que muita gente teria uma medida robusta, enquanto outros passariam pelo constrangimento terrível de ver essas medidas niveladas por centímetros. Nesta noite, eu gostaria de lembrar a você que há no coração de Deus um desejo de que o nosso coração se volte para Ele, que a nossa vida se volte para Ele. E quando nós olhamos para os relatos bíblicos, a gente vai ver que Deus sempre fez questão de deixar claro que pessoas podem chegar a um nível mais profundo, mais intenso de relacionamento com Ele. Temos alguns relatos bíblicos que enchem o nosso coração de encorajamento. Por exemplo, quando lemos a história de Jacó, lembramos que ele foi desenvolvendo a sua vida até o momento em que ele chega no Val de Jaboque, e a palavra de Deus nos diz que ele tem ali no Val de Jaboque o encontro com um anjo, e ele lutou com aquele anjo. E diz a palavra de Deus que foi nesse encontro e nessas circunstâncias que ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Mas há uma expressão de Jacó naquele contexto que chama muito a nossa atenção quando ele diz para o anjo: não vá sem me abençoar. Na outra versão diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Aquele era um momento crucial na sua vida, e a oportunidade de um encontro com o anjo de Deus era para Jacó a oportunidade de receber uma bênção do Senhor, e ele se agarra ao anjo dizendo: olha, eu não te deixarei, enquanto eu não for abençoado. Nós precisamos ter esta sede, esta fome, esse desejo intenso de receber as bênçãos do Senhor. Moisés, o libertador de Israel, disse: Senhor, mostra-me a tua glória. O desejo intenso de conhecer mais de Deus, o desejo intenso de saber mais de Deus, de ver mais do Senhor. O rei Davi, ele se expressa dizendo assim: a minha alma tem sede de ti. Como a coçam ser pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse anseio da presença do Senhor, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos e expressões bíblicas que demonstram toda a ansiedade e o desejo desses personagens para estarem na presença de Deus. Mas nesta noite, eu quero voltar o nosso coração e a nossa mente para um período muito significativo da história de Israel, período dos juízes, é narrado no Antigo Testamento, e nesse momento da história, logo depois da morte de Josué, sucessor de Moisés, começa um período
que é chamado período dos juízes. E nesse período dos juízes, nós vamos ver algumas coisas muito significativas. Na Bíblia Shed, comentando sobre esse momento muito importante da vida do povo de Deus, o pastor Russell Shedd escreveu o seguinte: os juízes eram indivíduos controlados pelo Espírito, que em tempos de emergências nacionais, lideravam o povo na guerra, e uma vez tendo-os livrado da escravidão de algum poder estrangeiro opressor, continuavam a liderar o povo na paz. Funcionavam como magistrados, tanto militares quanto civis. É nesse período que surge, no cenário da história do povo de Deus, um homem chamado Gideão. Um homem que foi usado por Deus para livrar Israel de uma enorme opressão que estava sendo colocada sobre eles pelo povo midianita. A Bíblia relata que o motivo daquela opressão, o motivo daquela situação terrível que Israel estava enfrentando, é que eles haviam se distanciado da presença de Deus. No capítulo 6 de Juízes, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Aquele era o momento das coisas acontecerem de maneira muito imediata. Se Deus reprovava, as consequências aconteciam de maneira imediata. E se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver assim um sobe e desce muito grande. O povo era socorrido por Deus, e aí o povo vivia um tempo de obediência, sendo conduzido por aquele juiz, e aquele juiz morria, e com a morte daquele juiz, o povo se distanciava da presença de Deus, e voltava a fazer as mesmas coisas de antes, e de novo, Deus levantava um novo juiz que os socorria, e de novo, eles viviam um período de paz e prosperidade, até que aquele juiz morria, e eles voltavam às mesmas práticas do pecado. E isso foi acontecendo ao longo de anos, e depois, se você quiser, leia o livro de Juízes, que tem histórias fantásticas, da ação de Deus na vida do seu povo. Nesse momento da história, diz a palavra de Deus, que eles se extraviaram, eles deliberadamente passaram a cultuar outros deuses, eles construíram altares para deuses estranhos, e isso resultou em perda da relação com Deus, em perda da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. O altar de adoração de Israel precisava ser restaurado. E nesta noite, eu gostaria de lembrar desse momento da história, através da história de Gideão. E quem sabe, eu esteja falando para pessoas que, assim como aquele povo tenha se afastado da presença de Deus, ou tenha se deixado abalar, ou tenha se deixado levar por deuses estranhos, ou tenha deixado ocupar o seu coração por outros interesses que não sejam os interesses da vontade de Deus. E eu gostaria de, a partir dos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, lembrar da história, e lembrando da história, quem sabe a gente poder nesta noite dizer: Senhor, eu não quero que se repita na minha vida aquilo que aconteceu na vida daquele povo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor idoso, e ele disse para mim o seguinte: Dario, aprenda com o erro dos outros, para você não precisar aprender com os seus próprios erros. Então, nesta noite, aprenda com os erros de Israel, com os afastamentos, com a forma como eles agiram de maneira contrária à vontade de Deus, para você não precisar aprender
com os seus próprios erros. Quais são as consequências de uma vida superficial? Quais são as consequências de nos afastarmos da presença de Deus e da sua vontade? Nós vamos ver isso acontecendo na vida do povo de Israel nesse momento da história. Primeiro, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, corremos o risco de passar a experiência da humilhação. Primeira coisa é humilhação. Diz no capítulo 6, no verso 3, que 3 nações humilhavam a Israel durante 7 anos. Diz o texto assim: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Eles eram humilhados, eles perdiam suas plantações por causa do pecado. As coisas que eles plantavam com tanto sacrifício, agora diz a palavra de Deus que a sua área era invadida pelos inimigos, pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos que habitavam naquela região. E a palavra de Deus nos diz que eles eram invadidos sempre que eles faziam as suas plantações. Trabalhavam e não viam o resultado do seu trabalho, porque eles eram levados, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, a palavra de Deus diz que eles sentiam medo dos povos que estavam à sua volta. Diz o texto assim: os midianitas dominavam a Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eu só queria lembrar a você que esse povo tinha recebido aquela terra por herança. Esse texto está falando da terra prometida, a terra que Deus havia dado a eles por herança. Agora, aquela terra estava sendo invadida, e ao invés deles se colocarem, diz a palavra de Deus que eles faziam esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas, porque eles tinham medo. Os midianitas, diz a palavra de Deus, dominavam a Israel durante aquele período da história. Terceiro lugar, a Bíblia diz que eles se frustravam. Verso 3 diz: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Imagine a frustração de você trabalhar e alguém levar o fruto do seu trabalho. Você trabalhar e alguém usufruir de todo o seu trabalho. A frustração que isso produzia no coração daquele povo. Em quarto lugar, isso gerava fragilidade e improdutividade. Verso número 4 diz assim: acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Eles entravam na terra, eles acampavam na terra. Diz a palavra de Deus que eles, além de colher os frutos para eles, aquilo que sobrava, eles destruíam ao longo do caminho até Gaza, e não deixava nada vivo para Israel. Era um tempo de muito sofrimento, era um tempo de opróbrio, era um tempo de muita humilhação. Era um tempo também em que eles não se sentiam capazes de lutar. Verso 11 do capítulo 6 diz que Gideão era tomado de timidez. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Eles estavam vivendo aquele momento, e aquilo que eles conseguiam, eles escondiam para que pudessem ter o que comer e dividir com a sua família. Era um tempo também de decepção espiritual. Capítulo 6, verso 13 diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que isso nos aconteceu? Talvez esta expressão de Gideão seja uma expressão que muita gente usa
durante as lutas da sua vida. Ao invés da gente dizer assim: Senhor, me perdoe por conta da minha infidelidade. Me perdoe porque o meu coração se desviou da tua vontade. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Ao invés da gente se humilhar diante do Senhor e pedir a restauração de Deus, a gente joga a culpa para Deus. A gente diz assim: se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso comigo? Por que a enfermidade chegou na minha casa? Por que a Covid está acabando com o nosso país, acabando com o mundo? O que está acontecendo, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Tem muita gente que faz igual Gideão fez. Se o Senhor está comigo, por que está me acontecendo tanta coisa ruim? Eles estavam cegos espiritualmente. Verso 13 diz assim: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. É muito interessante que a gente, nesses momentos difíceis, a gente tem a tendência de esquecer-se da palavra de Deus. Deus estava chamando Gideão para trazer livramento para o povo naquele momento. E há uma expressão no capítulo 6, você está com sua Bíblia aberta aí, no verso de número 16, que diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, que preciosidade de promessa que Deus faz para Gideão. Na verdade, numa só frase, Deus faz duas promessas significativas demais. Primeiro, eu estarei com você. Os midianitas eram um exército numeroso demais. Mas uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que eu quero repetir para você. Quem está com Deus, está com a maioria. Você e Deus já é maioria. Ainda que Gideão tivesse de lutar contra um exército absurdamente maior do que o dele, mais importante do que ter atrás de você um grande exército, é você ter a presença de Deus na sua vida. E essa é a promessa que Deus faz a Gideão nesse momento. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E a segunda grande promessa é: e você derrotará totalmente os midianitas como se fosse um só homem. A minha presença junto com você faz de você um exército tão poderoso que você vai derrotar todo o Midian como se fossem um só homem. Então, meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é: ouse acreditar. As coisas estão difíceis, ouse acreditar. Às vezes nós ficamos alimentando o pessimismo, a gente fica alimentando as dificuldades, a gente fica dando vazão a esses pensamentos negativos na nossa mente, no nosso coração. Isso só vai piorando mais a situação. Quando nós lemos aqui a história de Gideão, nós lemos Deus despertando o coração de Gideão para que ele pudesse acreditar no potencial de Deus. Não era necessariamente no potencial de Gideão. Nós sozinhos não temos condição, mas se Deus está conosco e as suas promessas são fiéis, nós podemos acreditar. Ouse acreditar. Está difícil? Ouse acreditar. Por isso, para ter uma vida de profundidade, você precisa fazer algumas coisas. E nós aprendemos com esse texto da palavra de Deus. Em primeiro lugar,
para ter uma vida de profundidade, restaure seu relacionamento com Deus. Verso de número 19, a palavra de Deus diz assim: Gideão foi a correr à casa, preparou um cabrito, mediu 22 litros de farinha e amassou uns bolos de fermento, pôs a carne e o caldo numa panela e trouxe tudo ao anjo que continuava debaixo do carvalho. Nada mudou na história de Israel até aquele momento. A partir do momento que Gideão se tornou sensível a Deus, e ele restaurou o altar de adoração pessoal, as coisas começam a mudar na sua vida. Enquanto estava no processo de questionamento, enquanto ele estava naquela briga de possibilidade, enquanto ele estava ainda sem saber o que fazer, enquanto ele estava com os seus olhos presos nas decepções, nos problemas, nas dificuldades que ele e o seu povo estavam enfrentando, nada mudou. Mas há um momento, quando as coisas começam a mudar na vida de Gideão, e o momento começa a mudar, quando ele resolve apresentar a sua vida em atitude de culto e de adoração. No verso de número 19 nós temos isso. Ele deixa o anjo debaixo do carvalho, e ele vai preparar bolo sem fermento, carne e o caldo numa panela, trouxe tudo, diz a palavra de Deus, que ele apresenta aquilo em atitude de culto e de adoração a Deus. Ah, meu querido, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, quando nós superamos as decepções e lutas para nos apresentarmos diante do Senhor, colocando a nossa vida, o nosso culto, colocando o nosso altar em ordem. Talvez haja muitas pessoas nesta noite que, como Gideão, estavam aí reclamando, olhando para trás, olhando para o lado, sem olhar para cima. Ouse acreditar que é possível mudança. Ouse acreditar que é possível vivenciar uma história diferente. Apresente ao Senhor o seu culto, apresente ao Senhor a sua adoração. Segundo lugar, para ter uma vida de profundidade, intensifique o seu relacionamento com Deus. Versos 22 e 23, diz a palavra de Deus assim: Gideão exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Qual tem sido a sua temperatura espiritual, querido? Como você tem investido na sua vida com Deus? Aquele momento para Gideão foi um momento de descoberta, porque ele viveu uma experiência com Deus fora do comum. Ele teve a oportunidade de reconhecer que aquele homem que estava falando com ele era um anjo do Senhor. Isso faz com que tudo mude na sua vida. Invista na sua vida com Deus. Aumente a sua conexão espiritual. Tem um autor chamado Gary Thomas. Ele escreveu um livro chamado Conexões Espirituais. E baseado nesse livro, Conexões Espirituais, eu quero compartilhar com você das conexões espirituais a partir dos nossos temperamentos. Cada um de nós construímos nossas conexões com Deus a partir de algumas questões. E isto é muito individual, é muito particular. Às vezes nós achamos que as pessoas só vão ter conexões espirituais se tiverem do nosso jeito, mas cada pessoa vai poder
construir suas conexões espirituais a partir de questões muito particulares. Então, de acordo com Gary Thomas, existem pessoas que têm atitudes diferentes e reações diferentes na sua espiritualidade dentro de necessidades reais e situações particulares. Então ele diz o seguinte: existem aqueles que são naturalistas, se conectam melhor com Deus quando estão na natureza. Eu não sei se você é um naturalista, e se você se conecta melhor com Deus quando você está assim, num ambiente tranquilo. Tem gente que senta-se na areia da praia e ouvindo aquele barulhinho das ondas, vive um momento de conexão espiritual extraordinário. Tem gente que senta assim na beira de um riacho e olhando aquela natureza e vivenciando aquele momento com a natureza, vivem seus momentos de conexão com Deus. Eu me lembro, na minha adolescência, de viver momentos de vigília de oração, uma noite inteira na presença do Senhor, debaixo daquele céu estrelado lá do interior. Tem aquelas pessoas que são assim, naturalistas, tem uma conexão espiritual quando estão na natureza. Existem também aqueles que são sensíveis, conectam melhor com Deus através dos sentidos. Outros são tradicionalistas, conectam melhor com Deus por meio de rituais e símbolos religiosos. Existem aqueles que são ascéticos. Sua conexão com Deus acontece na solicitude e na simplicidade. Existem aqueles que são ativistas. Sua conexão com Deus é melhor quando estão lutando por uma causa. Existem aqueles que são altruístas. Sua conexão com Deus acontece quando estão expressando amor aos outros. Existem aqueles que são entusiastas. Sua conexão com Deus acontece através do ministério e da adoração. Existem aqueles que são contemplativos. Eles têm uma conexão com Deus através da adoração. Existem aqueles que são intelectuais. Eles têm uma conexão com Deus através do estudo, através da mente, através das leituras, dos livros. Agora, sabe qual é o problema? O problema é quando nós achamos que todo mundo tem que ter a mesma conexão que nós. Então, para aqueles que são intelectuais, a única maneira de haver uma conexão é através da intelectualidade, é através da sabedoria, do conhecimento. E quando ele vê alguém que não tem muito interesse no conhecimento, ele acha que ele não tem conexão com Deus. Só que a conexão daquele outro não é necessariamente uma conexão intelectual. Quem sabe ele tem uma conexão ativista. Ele se conecta com Deus através da luta por uma causa, e aí ele se envolve, ele é um apologeta de uma causa, ele briga por aquela causa, e enquanto ele não vê aquela causa sendo realizada, ele não se conforma. Eu fico muito preocupado, por exemplo, com os altruístas, porque os altruístas, eles se conectam com Deus através do amor ao próximo. Só que eles amam tanto o próximo que eles não conseguem entender que nem todo mundo tem essa mesma conexão. E aí eles ficam criticando quem não tem, na expressão de amor ao próximo, a sua conexão espiritual. Então, e aí eles ficam criticando a igreja, criticando os outros cristãos que não estão na rua cuidando dos mendigos, porque não estão cuidando dos pobres, porque não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, e ficam criticando, como se a única conexão fosse a deles. A gente precisa entender que as conexões são diversas, e cada um de nós somos dotados por Deus com uma capacidade diferente de entender a espiritualidade e de viver a espiritualidade. Mas o que é certo é que cada um de nós, a partir do momento que descobrimos a nossa conexão, nós precisamos investir nela.
Quando nós descobrimos a nossa conexão espiritual, nós precisamos investir nessa forma de conexão. Depois de 26 anos, eu reencontrei, há 2 semanas atrás, um colega de turma de seminário. Ele é pastor lá no Tocantins. De repente, o Manel Messias está até assistindo a essa mensagem. Abraço, Manel Messias. E eu lembro que quando nós estávamos no seminário, o pastor Pereira, que era o diretor do internato, ele levava-nos para pregar na sua igreja. E quando a gente já estava chegando no finalzinho do curso, um dia a gente estava conversando com o pastor Pereira, e ele começou a classificar cada um dos alunos da nossa turma, não é? E ele dizia assim, não, porque o Paulo Zarro é um doutrinador. E aí a gente perguntava, e o Manel Messias? Não, o Manel Messias é um pensador. E o Dario? Não, Dario é inflamadinho, né? Dario é inflamadinho. Cada um de nós temos uma forma diferente de expressão e uma forma diferente de conexão. Ainda hoje, o Manel Messias é um pensador. Diariamente ele escreve um texto, e eu tenho recebido diariamente os textos que o Manel Messias escreve, que abençoa a minha vida, que traz edificação para a minha vida. E cada um de nós temos uma maneira de expressar, cada um de nós temos uma forma de pregar, cada um de nós temos uma forma de conexão espiritual, e nós precisamos identificar a nossa conexão e investir nela para que ela possa aumentar. Em terceiro lugar, se você quer uma vida de maior profundidade com Deus, assuma o que Deus planejou para a sua vida. Verso de número 12, do capítulo 6 de Juízes, a palavra de Deus diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus está dizendo para Gideão, olha, você é poderoso guerreiro. Gideão ficou, imagina, senhor, de quem que Deus está falando? Eu? Poderoso? Sabe, queridos, é muito perigoso quando a gente fica desconfiado do que Deus diz a nosso respeito. Tudo que a palavra de Deus diz a nosso respeito é verdade. Tudo que Deus diz a seu respeito é verdade. E nós precisamos internalizar as verdades da palavra de Deus a nosso respeito. Recentemente eu usei uma expressão que eu gostaria de repetir nesta noite. Tem gente que desconfia das suas crenças e crê nas suas dúvidas. Eu vou repetir aqui nessa câmera, bem pertinho, para você não esquecer. Tem gente que desconfia das suas crenças e crê nas suas dúvidas. Dá mais atenção nas suas dúvidas do que credibilidade nas suas crenças. Deus falou para Gideão: você é um homem poderoso, você é um homem guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você tem noção do poder destas palavras? Você tem dimensão do que significa a afirmação de que Deus está presente e por isso Gideão era um poderoso guerreiro? Bem, se você tem noção disso, você é capaz de absorver na sua vida e no seu coração as palavras que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus:
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha, querido, que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto é que Deus, Ele usa do mesmo poder que fez ressuscitar a Jesus e levou Jesus para estar assentado à direita dEle nas regiões celestiais. Ele usa desse poder para encher a minha e a sua vida de poder. Nós precisamos entender a dimensão do que isso significa. Não foi apenas para Gideão que Deus falou: você é um poderoso guerreiro. Aqui em Efésios capítulo 1, versos 17 a 19, está falando para mim e para você, queridos, vocês são poderosos guerreiros nesta luta, e nós não podemos baixar as nossas armas, não podemos diminuir a nossa força, precisamos manter viva esta consciência daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Que os nossos olhos estejam abertos, que a esperança do nosso chamado em Cristo, as riquezas da gloriosa herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, nos traga esta capacidade de crer nas nossas crenças e deixar de lado as nossas dúvidas. Por último, busque a santidade em todas as áreas da sua vida. Versos 25 e 26 do capítulo 6 de Juízes, a palavra de Deus diz assim: nessa noite o Senhor disse para amarrar o boi do seu pai do altar da família consagrado a Baal, e deitá-lo assim abaixo com a força do animal. Mandou-lhe também que derrubasse o ídolo de madeira da deusa Azera que ali estava perto. Substitui por um altar ao Senhor vosso Deus. Constrói aqui nesta colina, colocando as pedras com todo cuidado. Depois sacrifica o boi como holocausto ao Senhor, usando a madeira do ídolo como lenha para o fogo do altar. Em outras palavras, Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas, mas Deus não admite dividir a glória dele. Deus não admite que a gente se permita adorar ídolos e quebrantar-nos diante deles. Deus não admite isso. Para que Deus pudesse usar a vida de Gideão como Ele queria usar, era preciso acontecer uma limpeza na adoração daquele povo. Aquele ídolo a Baal precisava ser derrubado, para que Deus pudesse usá-lo. E nesse momento final da mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para terminar. O que você precisa limpar da sua vida? O que você precisa retirar da sua vida? Querido, não se agarre, não se prenda àquilo que Deus já disse que não presta. Lance fora. Mas faça isso com urgência. Que Deus quer usar a mim e a você, não tenho dúvida. Mas Ele não pode usar enquanto sua vida estiver dividida. A maneira com que Deus usou Gideão foi extraordinária, mas foi necessário que Ele santificasse a si e ao seu povo. Assim como Ele quer santificar a mim e a você, para nos usar poderosamente. Eu quero orar com você nesta noite, porque eu creio que
essa mensagem, ela traz a todos nós grandes desafios. E se nesta noite Deus falou ao seu coração, em algum dos momentos, naquilo que nós compartilhamos aqui, se de alguma maneira, uma frase, uma palavra, uma expressão, você entendeu, é Deus falando ao meu coração, é Deus procurando mudar os rumos da minha vida. Se Deus falou ao seu coração nesta noite, então é o momento de você dizer: Senhor, eu quero consertar isso, eu quero mudar isso, eu quero viver na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu quero orar com você. Fale para Deus: Senhor, muda a minha história. Talvez você esteja como Gideão, achando-se tão incapaz, tão pequeno, mas Deus está dizendo para você: querido, você é forte e poderoso, porque sobre você repousa o poder de Cristo, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos. Esse poder de Deus se manifesta nesta noite na sua vida também. Vamos orar? Ó Deus bendito, nesta noite nós estamos sendo desafiados a acreditar. No mundo de tanta descrença, no mundo, ó Deus, em que há tanta gente sem fé, há tanta gente desacreditando de tudo e de todos, nós somos desafiados pela Tua palavra a crer de todo o nosso coração. Gideão tinha todos os motivos para não crer por conta das experiências vividas no passado e por conta das circunstâncias que marcavam a sua vida naquele momento, até que ele teve um encontro com o Senhor e tudo mudou na sua vida. E nesta noite, Deus, em nome de Jesus, que seja esse encontro com o Senhor e com a Tua palavra que traga ao nosso coração uma nova motivação, um novo caminho. E nós queremos Te pedir, Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que o Teu poder se manifeste através do nosso corpo mortal, para que a glória, a honra, o mérito sejam somente do Senhor. Que a glória seja Tua, Senhor. Mas como Gideão, nós queremos colocar a nossa vida à Tua disposição. Ainda, ó Deus, que se levantem um exército como os de Midian. E ainda que a gente tenha que enfrentar, ó Deus, tantas adversidades, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque é a Tua presença que nos garante que somos mais do que vencedores. É a graça do Senhor sobre nós que nos mantém de pé. E nós queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus, a vida do Teu povo. Tu conheces cada coração aqui, aquilo que vai no coração de cada um, e o despertamento que o Senhor tem trazido no coração de cada pessoa. E nós queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus, que este seja, Deus, um momento de mudança, para que, ó Deus, a vontade do Senhor prevaleça na vida de todo o Teu povo. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, pela vida de Gideão e a mudança que o Senhor realizou na sua vida. Isso nos enche de encorajamento, para que a nossa vida também seja transformada pela manifestação do Teu poder e graça. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, no poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Que privilégio poder viver esse momento de culto junto com você. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Se você desejar, ouça essa mensagem outras vezes
E permita que as coisas que compartilhamos nesta noite continuem reverberando através da sua vida para a vida de outras pessoas, compartilhando desse vídeo com outras pessoas, para que outros também tenham a oportunidade de ouvir e receber a mensagem da palavra de Deus. Próximo domingo, Dia dos Pais, no culto da manhã, teremos um momento muito especial para você, papai. Então, reúna a família e certamente será um tempo muito abençoador, momento de celebrarmos ao Senhor pela bênção da paternidade. Estaremos compartilhando de uma palavra voltada exclusivamente para os pais e nós cremos que há de ser um tempo muito especial. Eu quero contar com a sua presença, a sua participação, né? Vamos reunir muitas pessoas para juntos celebrarmos ao Senhor pela bênção da paternidade. Deus abençoe sua vida no restante da semana, uma boa noite, descanse em paz, que Deus continue cuidando da vida de todos nós. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, a você que não é membro da nossa igreja e participou desse culto conosco, que alegria poder estar com você e certamente vamos poder estar juntos muitas outras vezes para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, uma boa noite, com a graça e a paz de Jesus.